Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você está assistindo este vídeo. Hoje eu estarei explicando para vocês a respeito do plano de ação educativo do curso Educação em Direitos Humanos, Mídia e Educação Integral. Bom, se você está fazendo esse curso, você sabe que saiu uma atividade nova para você fazer um plano de ação, né? A respeito do que você aprendeu ao longo do curso. O que você viu nos módulos, o que você leu nos livros, audiobooks, lá no Google Classe de aula. Então, como a gente vai fazer esse plano de ação? Primeiramente, você tem que pegar o norte. Se você não se lembra muito bem a respeito de algumas coisas, eu sugiro que você vá lá no Google Sala de Aula e procure lá o link do livro Educações Narrativas, o caderno de narrativas da Educação Integral Experiências Inspiradoras. Lá vai ter todos os tópicos importantes que a gente já viu, né, no módulo durante as aulas. Então, quando você pegar esse caderno, né, para você fazer um plano de ação com base no que você está relembrando, você vai lá na página 14 e dá uma olhadinha nos tópicos. Tem 4 tópicos: política de educação integral, gestão intersetorialidade, território, culturas e saberes, diversidade, inclusão e equidade, currículo integrado e práticas pedagógicas e participativas. Então, você escolhe um desses tópicos e vai lá fazer o seu plano de ação. Bom, eu escolhi para fazer esse plano com vocês a diversidade, inclusão e equidade, que trabalha com as experiências aqui reunidas, mostram que a educação integral, em tempo integral, se fortalece quando diversidade, inclusão e equidade deixam de ser princípios abstratos e se tornam práticas efetivas no encontro entre escola. Para fazer esse plano de ação, eu escolhi esse tema porque ele ia ajudar a fazer um plano de ação voltado para a inclusão de estudantes com deficiências no ensino fundamental 2. E como no caderno de narrativas o que mais se encaixava era o tópico diversidade, inclusão e equidade, eu peguei para ser a minha base para me fazer o meu plano de ação, já que esse eixo aborda justamente a garantia de direitos, a valorização das diferenças e a superação de barreiras, além da construção de um ambiente educacional mais inclusivo para todo mundo, né? Bom, como o próprio caderno destaca na educação integral como uma proposta que considera os estudantes em sua integridade e respeitando a diversidade de corpos, ritmos, linguagens, modos de aprender e de participar, né? E, bom, como vocês podem ver, o meu plano de ação aqui já está todo preenchido. Eu estarei lendo com vocês esse plano que eu fiz aqui para a nossa apresentação e estarei explicando para vocês passo a passo do que vocês devem fazer em cada uma dessas questões. Então, bora lá! Começando pela questão número 1, que é o título do seu plano de ação, né? Algumas pessoas deixam para deixar o título para o final, mas como eu queria já colocar um nome para me saber exatamente qual seria o meu foco daquela situação, eu coloquei aqui: Escola para Todos, construindo uma cultura de inclusão e respeito às diferenças, já que a gente está tentando incluir os alunos que têm dificuldades, né? Físicas, enfim. Bom, depois disso a gente vai pensar em qual é o nosso público-alvo nesse plano de ação, né? Bom, como a gente queria fazer o nosso foco sendo ensino fundamental 2, então eu coloquei aqui estudantes do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, incluindo alunos com deficiência, seus colegas, professores e demais membros da comunidade. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai incluir os alunos que têm deficiências, alunos que têm alguma dificuldade. Então, se a gente vai incluí-los, a gente vai colocá-los no meio de tudo, vai chamar os alunos regulares, os
professores, os membros da coordenação, os membros da comunidade, para eles abraçarem a causa, para realmente ser uma junção de todos em um mesmo espaço, promovendo o respeito e o auxílio também, né? E em qual território educativo seu plano se insere? Aí é que vai dizer, descreva onde ele será implementado. Aí a gente, como a gente está pensando no ensino fundamental 2, a gente coloca aqui. O plano será desenvolvido em uma escola de ensino fundamental, utilizando salas de aula, biblioteca, pátio, quadro esportivo e demais espaços de convivência, promovendo a participação de toda a comunidade escolar. A gente vai escolher um ambiente, vamos fazer no ensino fundamental 2, né? Ou ensino fundamental 1 ou ensino médio. Então a gente vai usar todos os espaços daquela escola e aí a gente vai colocar. Tem sala de aula, a gente bota sala de aula, tem biblioteca, tem pátio. Aí você vai descrevendo basicamente os espaços que você vai estar realizando esse plano. Já em qual a problemática você pretende enfrentar com a proposta desse plano, a gente pensou, vamos fazer um plano a respeito da inclusão dos alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, o que a gente tem que trabalhar sobre isso? É a falta de conhecimento sobre a inclusão, né? Porque muitas pessoas, elas não sabem exatamente o que é a inclusão. Elas não sabem exatamente como é a convivência e a acessibilidade de pessoas com deficiência, o que pode também gerar algumas barreiras e isolamento social, preconceito e dificuldades na participação plena dos estudantes com deficiências nas atividades escolares. Então, o que a gente tem que enfrentar? A gente tem que enfrentar a falta de conhecimento, a falta de acessibilidade, a falta de convivência de outras pessoas com alunos daquele tipo, daquela situação, alunos que têm algum problema, que não conseguem se locomover, alunos que têm algum problema, que necessitam de auxílio, né? Porque nem sempre tem pessoas preparadas para lidar com alunos desse tipo. E a gente precisa incluir esses alunos nas nossas salas regulares e na nossa escola. Por isso, a gente tem que quebrar as barreiras para chamar a sociedade escolar para entender esses alunos. E na próxima pergunta fala: que princípios dos direitos humanos você está considerando na elaboração do seu plano de aula? Aí a gente vai fazer o quê? Vai dissertar. A dignidade de pessoa humana, né? A igualdade de oportunidades, porque o meu aluno que tem dificuldade tem que ter o mesmo centro de oportunidades que o meu aluno regular, na sala de aula, na escola, e assim, a inclusão, a acessibilidade, o respeito às diferenças, a não discriminação, a participação social e a valorização da diversidade humana. E qual é o objetivo do seu plano de aula? Nosso objetivo vai ser promover a conscientização sobre a importância de inclusão escolar, fortalecendo atitudes de respeito, empatia, cooperação e acolhimento, de modo que todos os estudantes participem ativamente da vida escolar, independente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou sociais. Independente de qualquer coisa, o nosso plano é fazer com que os alunos todos eles participem ativamente da vida escolar, sendo o aluno com alguma deficiência ou não. A nossa ação é para fazer com que todos sejam incluídos nos complementos escolares. E como você pretende executar o seu plano de ação? Descreva as etapas. Bom, a primeira etapa que a gente vai realizar vai ser a realização de uma sensibilização inicial sobre a inclusão e a diversidade humana. A gente vai sensibilizar as outras pessoas a respeito dessas situações. Depois a gente vai promover rodas de conversa sobre deficiências, acessibilidades e respeito às diferenças, quebrando o paradigma de que algumas pessoas ainda têm certo receio sobre isso. Depois a gente vai exibir vídeos e relatos inspiradores de pessoas com deficiência que atuam em diferentes áreas da sociedade, desenvolvendo dinâmicas, práticas que permitam aos estudantes refletirem sobre desafios relacionados à acessibilidade,
organizar grupos de trabalho para identificar possíveis barreiras de inclusão presentes na escola e elaborar propostas de melhoria para tornar os espaços e relações mais inclusivos. E, por fim, socializar os resultados e promover ações permanentes de conscientização. Ok? E depois disso, a gente tem que ver o que a gente pretende utilizar de metodologia ativa, mídia ou tecnologia. Aí a gente vai falar se a gente pretende usar, a gente tem que falar sim e quais. Aí, bom, a gente vai falar sim, serão utilizadas rodas de conversa, a aprendizagem baseada em projetos, trabalho colaborativo, estudo de casos e produção de campanhas educativas. Os estudantes participarão da identificação de problemas e da construção de soluções voltadas para a inclusão escolar. Também serão utilizados vídeos, recursos digitais, materiais acessíveis para ampliar a participação de todos. E aí, aqui, nessa outra questão, vai perguntar se a gente vai utilizar outros recursos. Se você utilizar outro recurso, você coloca projetor, computador, vídeos educacionais, cartolina e etc. E depois tem a outra pergunta. Além de você, mais alguém atuará na execução desse plano? Quem serão esses participantes? Aí você coloca equipe gestora, coordenação, professores, profissionais de atendimento educacional especializado, os estudantes, familiares e demais profissionais da comunidade escolar. Você coloca aqui quem for atuar mais com você nesse projeto, né? E aí você coloca também aqui, na próxima questão, vai perguntar como você pretende avaliar a execução do seu plano. Aí você fala o quê? A avaliação será contínua. Então, você vai colocar a avaliação será contínua e participativa, considerando o desenvolvimento dos estudantes nas atividades, as reflexões produzidas, as propostas apresentadas, os registros pedagógicos e as mudanças observadas nas atitudes de convivência, respeito e acolhimento entre os alunos. E, por fim, você vem na última questão e vai estar escrito assim: haverá alguma forma de culminância do seu plano que você pensou para o encerramento de sua ação educativa? Aí aqui você coloca o que você pensou para ser realizado no final do seu projeto, do seu plano. Aí você fala, se você pensou em alguma coisa, você fala sim. Se você não pensou, você coloca não. Aí, como eu coloquei sim, eu falo sim. Aí eu disserto o que eu vou fazer. Será realizada a Semana da Inclusão e da Diversidade. Lembrando, a gente está trabalhando com a inclusão do tópico de diversidade, inclusão e equidade. Aí a gente fala Semana da Inclusão e da Diversidade, com exposição de cartazes, apresentações dos estudantes, compartilhamento das propostas elaboradas pelos grupos e uma amostra de experiências voltadas para a construção de uma escola mais acessível, acolhedora e inclusiva para todos. Aí, com isso, você terminou, né, a sua atividade avaliativa. E aí, quando você for responder ela lá no seu Google Classe de aula, você vai lá, aperta lá na atividade e aí, se você já tiver escrito isso antes, vai ficar mais fácil de você responder. E aí você responde cada questãozinha lá, depois no final você só clica em enviar. Aí você envia e aí essa atividade já está pronta, né? Você já prepara essa atividade, deixa ela prontinha. Quando você chegar na hora lá para fazer a avaliação, você pega a sua atividade pronta e só vai escrevendo o que você escreveu no papel ou no Word lá na hora da sua atividade. E assim fica mais prático, mais eficiente, mais fácil para você responder também. Enfim, eu espero que essa aula esteja sendo bastante proveitosa. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. E então é isso. Encontro vocês na próxima. Beijo e tchau, tchau!